Eu já contei para você que eu tenho um assistente de aula? Devo ter contado? Não? Certeza? Eu vou mostrar ele. Com os poderes da edição, o meu assistente de sala vai aparecer aqui. E aqui está o meu assistente de sala, Afrânio, o crânio. Assim que o Afrânio aparece, os alunos relaxam, ficam todos tranquilos, né? Porque o Afrânio é o nosso querido assistente de sala. Ele sempre está aqui para dar um susto nas pessoas e elas, opa! E depois elas começam a relaxar. Mas uma coisa que eu disse foi, assim que o Afrânio aparece, as pessoas relaxam, ficam tranquilas. Eu vou já explicar para vocês o que é que a gente vai aprender hoje, que é a estrutura assim que. Mas antes de explicar essa estrutura, eu tenho que dar um lembrete, né? Que assim que você lembrar que você quer falar português, você precisa falar português, você está viajando para o Brasil e quer conversar com alguém, fala com a gente. Aqui na descrição desse vídeo você vai encontrar informações de como você pode ter aulas com a gente. E como eu sei, ninguém precisa ter aula. Se você estiver querendo, né, bater um papo em português, um papo, claro, orientado no caminho correto com um bom português, fale com a gente. Agora, vamos ao assunto de hoje. Assim que é uma estrutura multiuso, é como o bombril, tem mil e uma utilidades. Você pode usar para isso, para aquilo, várias coisas diferentes. E a primeira coisa, né, que a gente vai usar é assim que, para descrever uma coisa que acontece imediatamente depois da outra. Aí talvez você pense, Eliakim, pelo amor de Deus, a vida já está complicada, por que você não explica isso de uma maneira mais simples? E eu vou dizer, claro que eu vou explicar de uma maneira mais simples. Calma lá, fique tranquilo, fique tranquila. Eu tenho as explicações, mas antes eu preciso trazer os exemplos também. E o exemplo, claro, sempre tem que ter uma situação. Imagine só, para vocês que são pais, vocês que são mães, e quem não é pai nem mãe, tenho certeza que foi filho e vai reconhecer a situação. A criança está querendo comer doces, né? Ela gosta de bolo, sorvete, coisa depois, assim, que normalmente a gente tem de sobremesa. E quem é a criança que nunca quis a sobremesa antes do jantar? Aí o pai e a mãe podem dizer para a criança, olha, meu filho, minha filha, assim que você terminar o jantar, ganha a sobremesa. Tem que terminar o jantar. Assim que você terminar o jantar, você ganha a sobremesa. E esse é o principal sentido, ou melhor, o primeiro sentido de assim que, uma coisa que acontece logo depois da outra. E você provavelmente percebeu que eu usei uma estrutura específica. Vamos dar uma olhadinha nessa. Assim que, quando a gente utiliza nesse sentido de uma coisa que acontece imediatamente depois da outra, precisa do futuro do subjuntivo. Ah, é opcional, Eli? Não, não é opcional não, é obrigatório. A gente tem que usar, porque se não usar, muda o sentido. E a gente vai já ver como é que o sentido muda. Mas antes vamos dar uma olhada em alguns exemplos adicionais. Imagine, né, que você está visitando o seu amigo, está visitando a sua amiga, e aí você precisa ir embora, só que está muito tarde, então talvez seja perigoso. E aí o seu amigo vai e diz assim, olha, assim que você chegar em casa, me ligue. Assim que você chegar em casa, me ligue. Para eu ter certeza, né, que você chegou em casa em segurança. Mais uma vez, assim que você chegar em casa. E o outro exemplo é o de vários alunos numa escola, geralmente crianças ou adolescentes, porque eles são muito mais impacientes. Nós adultos aprendemos a ser pacientes com muito mais facilidade, espera-se. E a coisa que eu queria dizer é que as crianças estão lá impacientes, elas estão querendo sair, elas estão querendo ir embora. Mas o professor não pode deixar, então o professor diz assim, olha, assim que o sinal tocar, vocês podem ir. Assim que o sinal tocar, né, o sinal vai fazer bip bip, vocês podem sair. E isso significa o sinal vai tocar e imediatamente os alunos podem sair, não tem essa coisa de sequência. Talvez você esteja se perguntando, tá, Eli, eu estou percebendo aí uma coisa, mas e se eu quiser falar de uma coisa que aconteceu logo depois da outra no passado? Aí você não precisa de subjuntivo não, porque aqui você vai precisar do passado simples, muito simples inclusive. Por exemplo, e isso acontece com muita frequência, né? Eu saio, vejo o céu todo nublado, é aquela coisa que parece meio triste, né? Deprimente, e eu penso, nossa, vai chover. E eu vou andando mais rápido. E naquele dia, assim que eu cheguei em casa, começou a chover. Assim que eu cheguei em casa, começou a chover. Então, se eu estou falando de coisas no futuro,
ali relativas a presente para o futuro, eu uso o futuro do subjuntivo. Assim que você chegar em casa, me ligue. E quando eu falo do passado, eu não preciso de subjuntivo, eu uso o pretérito simples, né, o passado simples. E aí eu digo simplesmente, assim que eu cheguei em casa, começou a chover. E aí você provavelmente, muito perspicaz, muito inteligente, muito esperto, muito esperta, pensou e disse, olha, isso me parece um pouco com aquela outra palavra, quando, né? Será que eu posso usar? Quando você chegar em casa, me ligue, e assim, quando eu cheguei em casa, começou a chover? E eu vou dizer, sim, pode sim, e a gente vai falar um pouco mais disso. Agora tem uma diferença. Quando eu digo, assim que você chegar em casa, me ligue, eu estou querendo que a coisa seja imediata. Opa, tem essa coisa imediata acontecendo. Se eu disser, quando, não é necessariamente imediato. Pode passar um tempo, pode passar muito tempo, ninguém sabe exatamente quando vai acontecer. Eu posso dizer, assim que eu chegar em casa, a gente vai conversar. É uma coisa que marido ou esposa nenhuma, ninguém quer escutar esse negócio nesse tom, né? Tipo, assim que eu chegar em casa, a gente vai conversar. Porque isso significa que imediatamente quando a pessoa chegar em casa, né, a conversa vai acontecer. Mas, se eu disser, quando eu chegar em casa, a gente vai conversar, não necessariamente significa que vai ser imediato, né? Pode ser um pouco depois. Por exemplo, quando eu chegar, eu tô viajando para os Estados Unidos, né, que é uma coisa que eu quero porque lá tem muita biblioteca, eu adoro biblioteca. Quando eu chegar nos Estados Unidos, vou visitar uma biblioteca. Isso significa que é no mesmo dia? Não. Eu vou ficar lá 2 semanas, por que eu preciso imediatamente, né? Não. Agora, se eu dissesse, assim que eu chegar nos Estados Unidos, vou visitar uma biblioteca, significa eu voei, o avião pousou, né, eu saí do avião, eu desembarquei, e eu vou direto para a biblioteca. Eu nem penso, eu nem imagino em nada, eu vou direto para a biblioteca, porque é lá onde eu quero ir. Então ficou clara essa diferença? Assim que é imediato e quando não é necessariamente imediato. Não pode ser usado intercambiavelmente e tal, mas não muda muito. Eli, será que a gente pode utilizar isso com um presente simples também? Pode. E é aí que eu disse, muda de sentido, é melhor você ter cuidado, porque senão, né, isso acontece. Não sei por que eu faço isso. Ninguém vai morrer por se falar errado. Espera-se, pelo menos. Aí vamos lá aos exemplos. Se você utilizar o presente, aqui significa que a ação é concomitante, ela acontece ao mesmo tempo. Assim que a criança ouve a voz da mãe, ela grita, né? Ela escuta a voz e imediatamente grita. Então, é uma ação imediata ali no presente. Eu posso dar um outro exemplo também, né? Que eu não posso comer pimenta, o que é mentira, eu adoro pimenta, mas eu não posso comer pimenta, porque assim que eu como pimenta, me sinto mal. Né? Assim que eu como pimenta, eu me sinto mal. E isso acontece com algumas pessoas que são alérgicas, né? Eu conheço algumas pessoas que são alérgicas e assim que elas comem, assim que elas tocam a coisa a qual elas têm alergia, elas já têm aqueles sintomas, né? Um choque anafilático, Deus me livre e defenda, mas acontece esse tipo de coisa com as pessoas, assim que elas tocam aquelas coisas às quais elas são alérgicas. E aí talvez vocês, meus amigos falantes de espanhol, se sintam desamparados, se sintam tristes. Por que que o Eli não está falando da palavra logo? E a gente usa muito essa palavra em espanhol e em português é a mesma coisa? Aí vamos lá, tem uma diferençazinha. Logo em espanhol, isso foi um amigo meu que disse, eu não sei exatamente se é verdade, por favor me digam nos comentários se vocês falarem em espanhol, se eu estou errado ou não, tá? Mas logo eles falam que é uma coisa e depois segue outra, então tem um sentido como depois. Mas em português, logo que tem o mesmo sentido de assim que. Então, assim que você chegar, por favor. Eu não vou usar muito aqui logo que você chegar, não é muito comum eu dizer esse negócio assim, porque não é tão comum. Mas eu posso dizer logo que você chegar, me avise. Logo que, para mim, parece mais formal. Não sei como é que outros brasileiros se sentem em relação a isso, mas para mim é bem mais formal. E eu também não sei exatamente qual é a razão, eu não sou o dono da língua portuguesa, sou apenas um empregado, mas logo que eu escuto muito usado no passado, com o passado. Então, logo que eu cheguei em casa, começou a chover. Assim que eu cheguei em casa, começou a chover. Mesmo sentido, mas logo que é um pouquinho mais formal. E aí, vamos aqui a mais alguns exemplos, e você já deve dizer, nossa, são exemplos demais, tá muito pesado, eu quero descer desse ônibus, pelo amor de Deus, me deixa sair. Aí eu vou dizer, calma lá, os exercícios vão chegar daqui a pouco, ainda estamos nos últimos exemplos, só para você
ver a diferença. Se eu falo no presente, é uma coisa que acontece assim, concomitante, quase imediato, ou às vezes ao mesmo tempo, mas é normalmente quase imediato. Eu, assim que eu acordo, tomo café. Assim que eu me acordo, tomo café. Já no futuro, eu estou precisando de um café. Assim que eu chegar em casa, vou tomar um café. Assim que eu chegar em casa, vou tomar um café. O último exemplo é, assim que eu cheguei em casa, tomei um café no passado. Assim que eu cheguei em casa, tomei um café. Agora vamos aos exemplos, né? Temos os cinemas. Faz quanto tempo que eu não vou no cinema? Você vai ao cinema? Me conte depois. Mas imagine, você tem que ir para o cinema, e no cinema normalmente, não se sabe se as pessoas obedecem ou não. Você precisa pegar o seu celular e fazer uma coisinha que é desligar. Então, como é que você daria uma descrição do que as pessoas têm que fazer no cinema com o celular, utilizando assim que, o celular no cinema? O que é que tem que fazer? Vou dar um exemplo para você, mais uma vez, porque eu sou legal, eu sou muito simpático, né? Eu gosto de vocês, quero que vocês aprendam português, então vou dar uma ajuda aí. Isso era uma coisa que acontecia mais na minha infância. A minha mãe dizia às vezes, né, quando a gente ia visitar uns parentes, ela dizia, olha, assim que a gente chegar lá, você se comporte, ou seja, a gente tinha que se comportar quando chegasse lá na casa dos parentes, quem fosse, não importava. Então, assim que você chegar, se comporte. Agora, tentem usar de novo essa estrutura para falar do que uma pessoa tem que fazer quando ela chega a um cinema ou a um show, um concerto com o celular. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Eu fiz ela um pouco diferente, falei um pouco mais. Me conte nos comentários se isso ajudou na compreensão. Tudo aqui planejado, imaginado para ajudar você a ter mais facilidade. Agora, vou indo lá. E assim que o vídeo terminar, faça seu